Bom dia, gente. Vamos aí pro nosso resumão do mês de abril, né? Vocês que me seguem aí, vocês sabem que nesse mês de maio eu mudei o laboratório, mudei a medicação, né? Janeiro, fevereiro, março eu apliquei as seringas prontas, né? Que provavelmente a medicação era manipulada em clínica de estética. Aí eu comecei no mês de maio a primeira aplicação. Foi da ampola que eu comprei, né? Da TG do Paraguai. E vamos aí abrir o nosso caderno de anotação para mim aí falando para vocês como foi o mês de maio, né? Ó, corrigindo aí, o mês passado eu falei pra vocês que eu tinha perdido 1,7 kg, mas na verdade a última semana não foi contabilizada, né? O último dia de pesagem foi no dia 27, né? E a última aplicação foi no dia 27. A última pesagem no dia 25 e a última aplicação no dia 27. Então, mês passado, na verdade, eu perdi 2,6 kg, que foi no mês de abril, né? E a primeira aplicação aí, no caso, do mês de maio, foi dia 27 de abril, né? A primeira aplicação foi a ampola, né? A TG. Não tinha chegado ainda a minha caneta, né? Do laboratório da Lily que eu tô tomando, da Quick Pink. Na verdade é uma caneta com 4 doses de 15, no caso soma 60 miligramas de remédio, né? Que eu comprei. Então a segunda aplicação já foi com essa caneta desse mês. Eu apliquei 30 cliques, né? A mulher que vendeu pra mim falou: Andresa, se 60 cliques são 60 cliques são 15 miligramas, então 30 cliques corresponde a 7,5. Aí eu fui pesquisar no chat GPT, lá tava falando que era 6 miligramas. Daí, e ele tava falando que era 6 miligramas. Daí eu fui, tirei uma foto da caixinha, aí ele viu que a dosagem estava certa mesmo, que 30 cliques era 7,5. Então, eu apliquei 30 cliques na primeira aplicação no dia 4 de maio, né? Mas só que eu não sabia, eu descobri que a TG era mais concentrada, mais forte do que essa medicação que eu tava tomando, pela composição dela. Então, na primeira semana ele não segurou minha fome, né? Eu fui na médica no dia 29 de abril e comentei com ela que as minhas proteínas da minha dieta estavam muito inferior do que realmente eu precisava pelo meu peso. Tava muito, muito, muito abaixo as minhas proteínas. E talvez esse motivo que tava causando a queda no meu cabelo. Então, o que eu fiz? Eu aumentei as proteínas por conta própria, né? E comentei com a minha médica. E ela analisou minha dieta e balançou a cabeça que sim, que tava bem abaixo a quantidade de proteína que eu tinha que comer no dia. Então, daí eu aumentei minhas proteínas em maio e continuei a aplicação. No dia 11 de
de maio, que foi a terceira aplicação, eu apliquei com a seringa, né, para ter certeza de quantos que eu tava usando ali, fiz a aplicação na seringa, não diminuiu a fome, aumentei as calorias. Então, eu aumentei as minhas calorias, não comendo bobeira, eu aumentei comendo proteína, né? Eu comecei a priorizar mais a quantidade de proteínas pela queda de cabelo e pela flacidez. Se você estiver tomando remédio, emagrecendo e não bater ali, tentar bater todos os dias a sua meta de proteína, você vai emagrecer sim. Mas só que se você vai emagrecer, vai ficar muito flácida, vai ter queda de cabelo e muitos outros problemas de saúde aí, né? Porque a proteína que ajuda você a ganhar músculo e evitar um pouco a flacidez. Na quarta aplicação, eu aumentei, né? Eu comecei a tomar 40 wins, que é 10 miligramas, e na caneta, direto na caneta. Na segunda aplicação, eu fiz na seringa, né? Por quê? Porque dava a impressão que eu não sabia se tinha aplicado ou não. Então, eu comecei a tirar na seringa. A segunda aplicação foi na seringa. A terceira eu já apliquei ali nela, na própria caneta. Então, na quinta aplicação, eu permaneci nos 40 wins, né? Que corresponde a 10 miligramas. Apliquei na coxa, a última aplicação e foi na coxa. E o que eu quero dizer com isso? Eu aprendi com o tratamento que cada medicação tem sua composição. Não é, então fulano toma 40 UI, eu vou começar a aplicar também 40 UI. Não, mas você não sabe a concentração. Você tem que saber a concentração da sua medicação. A ATG é mais concentrada, ela é 15 por 0,5. Então ela é bem mais concentrada que a caneta. Então você tem que saber a composição da medicação para saber quantos UI que você tem que tomar para dar as miligramas, entendeu? Cada medicação tem sua concentração. Então, na caneta, 40 UI corresponde a 10 miligramas. É a dose atual que eu tô tomando. Então, vamos falar agora em questões de peso. Na primeira semana, eu iniciei o mês com 111,300. Na segunda pesagem, que eu comecei com as caminhadas, eu tava caminhando 6 km por dia, eu subi 1 quilo, de 111,300 fui para 112,300. Na terceira semana, nessa semana aqui, na terceira semana que eu subi medicação, que parece que ele tinha parado de fazer efeito. Aí ainda subi 600 gramas, fui para 112,900. De 112,300 da semana anterior, fui para 112,900. Então, no caso, 6, 7, 8, 9. No caso, subi 600 gramas. Na outra semana, abaixei de novo, fui para 111,700. Semana que eu aumentei a dose, o peso baixou mesmo no período menstrual. Então, de 112,900 foi para 111,700 na semana do dia 23 de maio. Então, abaixou 1,2 kg. E, portanto, no último peso que eu pesei hoje, 112. Aumentou de novo 300 gramas. O que eu tenho para falar dessa oscilação do meu peso esse mês? Mudou muita coisa, mudou aumento de proteína, aumentou exercício, comprei um kit de musculação do TikTok, tô fazendo em casa, tô fazendo bike, tô me exercitando mais. Quando a partir do momento que você se exercita, aumenta o glicogênio dentro do músculo, gera alteração na balança. O que eu tenho para falar desse remédio, a comparação da TG e das outras que eu tava tomando manipulada? Ele não tira fome, mas de compensação, ele não dá tanto efeito colateral, né? Ele me deu
dor muscular só quando aumentei a dose. Ele ajudou muito no meu intestino. Eu tô conseguindo ir no banheiro todos os dias. Eu posso não ter perdido muito peso na balança, mas eu perdi bastante medidas. Ajudou muito no meu intestino, mas tirar minha fome não tirou. Com a dose da TG eu não conseguia bater muita proteína, não conseguia comer muito, mas com ele eu consigo comer normal. E ele melhorou muito na função do meu intestino e diminuiu bastante minhas medidas. Eu vou continuar tomando ele até a 60 miligramas acabar, né? Tem aí mais 3 doses e a última dose de 12,5. E eu pretendo, depois que ele acabar, eu pretendo voltar na TG, que eu tenho uma TG aberta na geladeira. E mais 3 vidrinhos lacrados. Aí eu pretendo fazer o tratamento todo com a TG, até acabar a TG. E depois eu vou testar a Lipolessa. A Lipolessa eu já comprei, tá na geladeira. Mas eu não vou ficar assim, oscilando nas medicações. Tipo, essa semana eu tomo uma, semana que vem eu tomo outra, na outra semana eu tomo outra. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer todo o tratamento, analisar como o meu organismo reagiu. Depois que terminar aquela medicação, aí sim eu entrar em outra. Porque não adianta você tomar uma semana uma medicação e achar que você tem já como falar dela. Porque no mínimo ali você tem que ter um mês da medicação para você falar como o seu organismo reagiu. Então, eu tomei dessa caneta, a primeira aplicação eu fiz de 7,5, né? A segunda aplicação eu tirei na seringa 10 miligramas, aí depois eu pensei, se eu não usar as agulhas da caneta, eu vou fazer o que depois com a agulha? Depois que a medicação acabar, eu vou fazer o que com aquelas agulhas? Elas não encaixam na seringa, não tem como puxar com elas, então eu vou ter que usar elas na seringa. Aí eu comecei a aplicar com as agulhas dela mesmo, eu tirei uma vez só, com a seringa. Aí eu rasquei a agulha nela e comecei a tomar com ela mesmo. Então, eu já tirei 27,5 miligramas. 27,5 para 60, 40 e poucos miligramas que deve ter lá ainda. Então, dá umas 3 doses e pouco. Que eu tinha feito a conta no chat. Eu passei na médica dia 29 de abril. Ela passou um check-up geral pra mim. Aí eu fiz os exames dia 18 e o resultado saiu dia 27 desse mês. Eu pesquisei os resultados todos no ChatGPT, mas eu não quero trazer aqui pro canal ainda, porque eu quero ver o que a minha médica vai falar, se o chat estava certo ou não, das alterações que deram nos meus exames. E aí depois eu trago um vídeo exclusivamente falando sobre os meus exames, né? Essa médica me acompanha há muitos anos já. Ela já fez 2 baterias de exame em mim ano passado. Antes de eu tomar o remédio, estava tudo ok. E a primeira bateria de exame que eu faço tomando a medicação. Então, eu consegui marcar com ela dia 24 de junho, que eu vou passar com ela. E provavelmente só em julho que eu vou trazer para vocês um vídeo falando dos resultados dos meus exames, mas eu já sei, que eu já pesquisei no chat. E tem alguma coisa a ver também com essa oscilação de peso, meu peso ficar oscilando aí. Eu não sei se eu posso dizer pra vocês que eu tô no efeito platô, né? Porque diz que o platô ele não sobe nem desce. E o meu tá oscilando pra mais, pra menos. Então, esse mês não teve perda significativa na balança, né? Eu comecei o mês aí com 111,300 e tô terminando o mês com 112.
700 gramas de diferença. Obviamente que a gente fica um pouco frustrada quando a balança sobe, mas balança, simplesmente balança não é, como é que eu posso dizer? Não é uma fonte assim que você deve se preocupar quando você está em processo de emagrecimento, porque muitas vezes você perde medidas do que peso na balança, né? Você vê as suas roupas ficando larga, ainda mais quando você está fazendo exercício, quando você está fazendo musculação, você perde mais medida do que peso na balança. Obviamente que a gente tá tomando remédio, a gente quer ver evolução na balança, né? Antigamente, quando o peso subia 1 quilo, eu já ficava desanimada. Cara, eu tô sentindo dor, tô me dedicando, fazendo dieta e tal. E o peso fica nessa palhaçada de oscilando. Hoje em dia não, hoje em dia eu já tenho a consciência que para você engordar 1 quilo, você tem que comer 7.000 calorias. Então, eu sei que eu tô comendo certo, eu sei que eu tô fazendo exercício, eu sei que eu tô me dedicando, então isso já não me deixa tão frustrada como antigamente. Então, a gente vai continuar com a caneta até acabar, né? Ela deve ter umas 3 doses, então vai dar o mês de junho e quase inteiro. Lá pro final de junho que eu vou iniciar novamente com a TG. A TG eu não vou puxar 10 miligramas nela, porque eu já tomei 10 miligramas da TG e eu passei mal, né? Então eu vou fazer uma dose de 7,5 depois que essa caneta acabar. E vou ver como é que o meu organismo reage. E depois eu vou tentar subir a TG para 10 miligramas. A primeira dose dela, depois que essa caneta acabar, vai ser de 7,5. Por quê? Porque eu quero ver como é que o meu organismo reage. Porque ela é bem mais forte, bem mais potente que essa medicação. Vou permanecer na dose de 10, né? Durante um bom tempo. Igual eu permaneci na de 7,5. A de 7,5 eu fiquei 3 meses, né? Eu fiz janeiro de 2,5. Fiz fevereiro de 5. Fevereiro. Aí fiz março, abril, maio de 7,5. 2 meses e 15 dias são de 7,5. Agora que eu subi para de 10 e pretendo permanecer muito tempo na de 10. Por que eu falo isso? Porque tem gente que tá subindo dose toda semana. Tem gente que acha que quanto mais dose você sobe, mais você emagrece. Não. Quanto mais dose você sobe sem necessidade, mais colateral você vai ter. Entendeu? Então, a pessoa tem que ter noção dessas coisas. Tem que comer direito, tem que bater meta de proteína, tem que beber água, tem que se alimentar. Não adianta nada você entrar num processo de emagrecimento e viver doente, ficar ficando doente direto, entendeu? Então, não é só tomar o remédio, é fazer o melhor tratamento possível, sabe? É tentar bater meta de proteína, beber água, fazer os exames para ver como é que tá, ficar bem. Não adianta você entrar num processo de emagrecimento e ficar doente, ficar cada vez mais doente. Então é isso. Esse mês de maio não foi lá essas coisas, né? Mas a gente vai persistir, a gente vai continuar o tratamento com essa caneta até ela acabar. Depois a gente vai para TG, vai abaixar a dose para 7,5. Na primeira semana ver como meu corpo reage. Depois, na segunda semana, já subo para 10 e permaneço na de 10. Beleza? Então, esse foi o resultado do mês de maio. A gente terminou o mês de maio com 112 quilos redondo, que foi a pesagem de hoje. Então, esse é o resumão do mês de maio, tá bom? Dê o like aí, ajuda a amiga no canal, comenta. Se você não tem nada pra comentar, deixa o coraçãozinho, um emoji, qualquer coisa nos comentários pra engajar o nosso canal e fazer ele crescer, tá bom? Beijo, fica com Deus. Até o próximo mês, porque todo mês tem resumão do mês do nosso tratamento.
Beijo, fica com Deus.